Boa noite a todos, que a paz de Deus e do querido Mestre Jesus estejam com todos. Para iniciar a nossa conversa de hoje, nós temos que refletir um pouco sobre as nossas ações, nossos pensamentos. Muitas vezes, sob influências externas, os nossos pensamentos não são favoráveis a ações boas. E quando nós assim começamos a refletir, entendemos que somos suscetíveis a essas influências muito mais do que possamos imaginar. E é justamente este o tema de hoje. Nós vamos falar sobre essas influências externas, essas influências que são comuns no mundo ao qual nós vivemos. A obsessão. E vamos iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, pelos obsidiados. Lá no item 81, prefácio. Lá no Evangelho começa bem assim. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com a exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. A causa física se opõe forças físicas. A uma causa moral tem de se opor uma força moral. Para preservá-los das enfermidades, fortifica seu corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que é necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que mais das vezes basta para livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então está esse trecho do Evangelho que justamente faz com que já começamos a refletir. Porque há que ter uma mudança para que não tenhamos a influência desses espíritos. Como diz lá que a causas físicas se opõem forças físicas, há uma causa moral, tem que se opor uma força moral. Então, quanto mais nós nos moralizamos, mais as virtudes necessárias para estarmos a nossa sublima condição, mas nós estaremos isentos ou até menos suscetíveis à influência desses irmãos que se aproveitam da nossa incúria. E este é o tema de hoje, Hoje eu quero falar com vocês sobre obsessão. Vamos entender um pouquinho dessa condição ao qual nós normalmente estamos
essa influência. E lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 30, tem um diálogo de Jesus com um obsidiado. E Jesus se dirige ao obsessor e pergunta diretamente a esse obsessor: qual é o seu nome? E o espírito responde com o nome de Legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele. Então nós vemos que nesse diálogo de Jesus, ali nessa passagem evangélica, Jesus viu que muitos espíritos estavam a perturbar esse nosso irmão, né? Estava sobre a obsessão. Portanto, a gente vê que esses demônios podem ser considerados como espíritos pervertidos, impregnados de ódio, vingança, rancor, etc. Então, portanto, nesse trecho da Bíblia, descreve que uma pessoa certamente sofre obsessão de diversos espíritos. E obsessão, de uma forma simples, pode-se dizer que é a influência de uma mente mais poderosa sobre uma mente mais fraca ou fragilizada. A obsessão, segundo a Organização Mundial da Saúde, descreve como a obsessão espiritual passa a ser oficialmente conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que é um item do CID, Código Internacional de Doenças, o qual permite o diagnóstico da interferência espiritual e obsessora. Então, a Organização Mundial da Saúde deu um Código Internacional de Doença, que é o Código 10, item F, 44.3, que define estado de transe e possessão, com a perda transitória da identidade, com manutenção da consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Então a gente vê que a Organização Mundial de Saúde já tem um código de doença classificado por algo que não é patológico. É uma atuação que não ocorre sob uma forma de uma doença física. Então a gente já começa a compreender que há uma força externa de atuação sobre o organismo físico. A obsessão pode ocorrer entre os seres encarnados e desencarnados das mais variadas combinações. A gente vê bastante isso no estudo da mediunidade, no Coen. E quando nós estudamos, compreendemos a atuação que tem no nosso meio. Então tem lá a obsessão de desencarnado para encarnado, a influência de um espírito sobre um ser encarnado, né? Aquilo que a gente estava falando, nós ficamos tristes, melancólicos do nada, eufóricos. Pode ser essa influência, uma tristeza, um desânimo. Né? E também tem de desencarnado para desencarnado, o espírito sem o corpo físico, né, já desencarnado, a perturbar, a perseguir outro espírito que está desencarnado. A gente vê bastante nesse contexto nos livros, diversos livros que temos na casa espírita. Filmes retratam bem essa situação. E outro processo de obsessão que a gente costuma a presenciar é de encarnado para desencarnado. Encarnado que acaba obsidiando um espírito que está desencarnado. Né? Quando nós
evocamos um espírito que está sob um processo ainda de desprendimento, de desapego, recém-desencarnado, assim podemos dizer, e solicitamos a sua presença para nos ajudar. Estamos passando por momentos difíceis. E quantas vezes a gente vê pessoas que perderam um pai, uma mãe, um avô, e solicitam a ajuda desses espíritos nos momentos angustiantes que passam, do tormento. E é nesse sentido que muitas vezes a gente não tem consciência que pode ser uma obsessão que nós estamos fazendo a um desencarnado, a um espírito que precisa muito mais de ajuda do que nós pedirmos a sua ajuda. Ele está precisando do auxílio, não podendo dar o auxílio. E outro processo bem conhecido é a obsessão de encarnado para encarnado. Então, a gente está quietinho em casa, daqui a pouco dá uma tina na ideia, vou ligar para fulano de tal para a gente ir tomar uma cervejinha num barzinho. A gente vê que tem algo de errado, porque nós temos que ficar reclusos, temos que ficar com isolamento social, e do nada dá essa vontade de convidar alguém, ligamos para esse alguém, insistimos para esse alguém, enfim, e de uma certa forma acabamos obsediando, causando uma situação ao qual não é normal. Assim, esse é um exemplo meio grosseiro, mas existem outras formas. Quando nós queremos fazer com que uma pessoa sinta a nossa dor, sinta a nossa raiva, sinta o nosso ódio, sinta o nosso rancor sobre a outra pessoa, é uma certa forma de obsessão. A gente está instigando alguém a sentir o mal, a fazer o mal por nós. E muitas vezes a nossa forma de agir pode ser até sob influência de um espírito desencarnado. E nós somatizamos essa condição e vamos cometer os delitos na nossa órbita, na nossa sociedade, sob influência nossa e de terceiros. E o grau de obsessão pode variar conforme a força que o obsessor exerce sobre o obsediado, sendo os mais comuns a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, a gente, quando faz o Quen, a gente estuda bem esses três tipos de obsessão que está lá na codificação. Kardec classificou assim, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas eu não vou entrar no mérito de cada um, dessas obsessões. Eu vou falar de uma forma genérica. E sendo que desses três, da obsessão simples, fascinação e subjugação, a subjugação é o grau mais alto da obsessão. É neste caso que o obsediado é transformado em verdadeira marionete do seu obsessor, porque ele praticamente perde o domínio psíquico e físico, dando todo o seu organismo físico sob a atuação de um espírito. E isso é extremamente grave e recorre muitas vezes de tratamentos de subseção, psiquiátrico, de internamentos, enfim, tem N explicações, N atuações do meio para o tratamento. E para evitar a influência de obsessores, encarnados ou desencarnados, como em tudo em nossa vida, a melhor condição para que isso ocorra é a informação, é o discernimento, é o conhecimento. Então, o estudo e o esclarecimento, principalmente aqueles que nós encontramos numa casa espírita, auxiliam de maneira fabulosa as pessoas vítimas de obsessores, ou até suscetíveis
a estes. Então nós temos na casa espírita a condição de encontrar o auxílio que tanto necessitamos. E esse auxílio é através justamente do conhecimento que vamos adquirindo através dos estudos, da vivência que vamos tendo na casa. Então nós vamos assistindo palestras, vamos fazendo atendimento fraterno, vamos nos interessando com a leitura, e assim nós vamos adquirindo bases, conhecimento, até um dia nós ingressarmos num estudo e começar a compreender o quanto nós podemos mudar a nossa condição, como nós podemos estar equilibrados, basta ter conhecimento. E sabemos que as pessoas proativas, elas tendem a ser menos vitimizadas pelos obsessores, pois elas buscam sempre o aperfeiçoamento e a informação. São pessoas que estão ali, naquele frenesi intenso de conhecimento. E estão em constante evolução, porque elas querem absorver conhecimento, elas estão interessadas, a curiosidade, a vontade de conhecer faz com que elas progridam, tenham mais essa base para suportar, para resistir às influências. Resumindo, então, se você quer um resultado diferente na sua vida, na sua situação, você tem que passar a agir de forma diferente. São mudanças que nós precisamos realizar. Esse é o segredo. A gente precisa mudar para melhor. Essa mudança para melhor não é no aspecto físico e do ter, é no aspecto integral do ser. A gente precisa ter conhecimento e esse conhecimento vai nos libertar. O vínculo energético entre o obsessor e o obsediado normalmente tem origem no amor ou no desamor entre ambos e é mantido mesmo após o desencarne. Não é porque nós sofremos as influências perniciosas dos espíritos que quando desencarnamos não vamos ter as mesmas influências ou até pior. Muitas vezes ficamos libertos do corpo físico e mais suscetíveis à influência do que nós possamos imaginar. Embora o corpo físico prenda o espírito, também ele serve como um meio de segurança ao espírito sobre essas influências externas. Uma vez liberto do corpo físico, ficamos mais suscetíveis ainda sobre as influências desses nossos irmãos. O encarnado, quanto mais esclarecido, melhor compreende o desencarne e liberta com mais facilidade quem ama ou não. Então, quanto mais a gente tem de esclarecimento, mais nós vamos compreender que o nosso processo libertador é justamente através do conhecimento que nós temos que ter sobre esse amor que nós temos. E não é pelas coisas, esse amor pelas coisas, pela matéria, normalmente é uma obsessão. Então a gente vai compreender que o conhecimento do Espírito é que vai nos auxiliar nos momentos ao qual mais necessitamos. E interessante que nós falamos de obsessor, que tem aqueles casos dos viciados, né, das pessoas que têm vício. E todo viciado traz bem próximo de si espíritos sombrios que precisam dele para absorver as energias encontradas através deste vício. Então, é bem desse sentido. Normalmente, se nós temos algum vício, esse vício nós não estamos simplesmente tendo o prazer de saciar a si. Esse vício normalmente está sendo compartilhado com espíritos que vibram, sintonizam, que têm o mesmo prazer do que nós. Então, normalmente a gente precisa compreender também essa condição do vício. É muito comum pessoas obsidiadas
sofreram diversas contrariedades para irem à casa espírita. Então, a gente quer ir e normalmente tem alguma coisa que nos impede, nos dá uma brecada. E é bem desse jeito. Quando nós estamos sob a influência perniciosa, eles não querem que a gente tenha um esclarecimento porque não querem a nossa libertação. Então, a gente sabe que forças externas não querem que a gente procure esclarecimento, não querem o nosso avanço e não querem o nosso caminho no bem. Eles querem que a gente fique sobre o interesse deles, desses nossos irmãos que precisam de orientação. E a nossa forma de ajudar é justamente procurar esclarecimento. Porque quando nós estamos com essa sintonia, nós estaremos procurando o auxílio, e esse auxílio que nós procuramos através da casa espírita, do estudo, do esclarecimento, esse auxílio nós também vamos dividir para com esses nossos irmãos. Então a nossa mudança gera a mudança. E tem um provérbio Sêneca que diz mais ou menos assim: quanto mais esperto o homem se julga, mais precisa de proteção divina para defender-se de si mesmo. Interessante esse provérbio. A gente precisa ter humildade sempre. Humildade. Nós estamos em constante aprendizado. Nós estamos em constante conhecimento. Não existe o professor. Todos nós estamos aprendendo. Quando se trata justamente dessa evolução moral. Nós só temos um modelo e guia, como o ser mais perfeito. Fora esse ser, não temos referência de mais ninguém. E essa referência é Jesus. Então, todos nós somos aprendizes nessa escola e o nosso mestre sempre será Jesus. E tem um livro chamado Paz e Renovação, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que justamente dá 10 passos, 10 itens para a desobsessão. E está como título Decálogo da Desobsessão. Então eu vou falar um pouco sobre esses itens. E o primeiro item diz bem assim: não permita que o ressentimento, o azedume, lhe penetrem o coração. Então nós já vamos entender que ressentimento e azedume são motivos de obsessão. E para nós sairmos dessa condição, nós precisamos parar de ressentir aquilo que nos fez mal. Esquecer, virar a página, seguir em frente. E outra coisa, pessoas carrancudas, pessoas de mal com a vida, essas pessoas, elas têm em volta de si uma psicosfera extremamente danosa, porque justamente não transpassa uma beleza do espírito de conhecer e ser feliz com a vida que tem. Muitas vezes essas pessoas que têm ressentimento e azedume precisa mil vezes pedir que ele seja o ofendido do que ser instrumento da ofensa. E pessoas ressentidas e azedas sempre deslizam em ofender, em causar mal-estar. O item 2, esse decálogo, diz assim: abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Então, a gente normalmente tem que respeitar quem quer que seja. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. E se nossas críticas forem dirigidas, que sejam críticas construtivas, de orientação,
né? Normalmente a gente quer censurar e a nossa crítica é danosa. Nós temos muito mais que orar por todos, sem exceção. Principalmente por aqueles que achamos que querem o nosso mal. A gente precisa estar em constante processo de oração. Orar e vigiar. E o terceiro item do decálogo diz lá: jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Agindo assim, você evitará ser obsessor de outra pessoa. Então a gente não tem que obrigar ninguém a ter a mesma visão que nós. A gente viu que quando a gente quer que alguém sinta nosso rancor, a gente vai e cerca a pessoa para que ela sinta nosso rancor em função de alguém. A nossa mágoa, o nosso ódio. Né? Porque nós podemos partilhar esses sentimentos que não são bons. Esses pontos de vista que são extremamente equivocados, nublados. Então a gente precisa pensar que quando assim agimos, nós somos obsessor de alguém. Então nós temos que conter esses sentimentos, esses indícios extremamente danosos e sufocá-los em nós, não disseminar. O quarto item lá diz assim: habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Então, habitue-se a esperar dos seus ideais. Trabalhar, construindo, estudar. Quanto mais bem você praticar, maior será o bem obtido em troca. E não é quando a gente fala no bem, não é que a gente vai fazer a caridade querendo uma compensação sobre isso. Se nós pensarmos, agirmos assim, já deixa de ser caridade. Né? Então nós temos que praticar esse amor ao próximo sem querer nada em troca. É como se nós estivéssemos fazendo algo extremamente belo e recebendo algo extremamente sutil que vem. Nós praticamos o ato de amor e recebemos energias que vêm a nosso favor. Então a gente não pode querer ter, a gente tem que receber aquilo que é pro ser, para a nossa harmonia e nosso equilíbrio, que é muito sutil. O quinto item diz: abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Ansiedade. Hoje nós temos uma geração, uma nação de ansiosos. Um dia conversando com um colega nosso, ele diz: olha, os jovens de hoje estão tendo um problema gravíssimo de ansiedade. Então nós temos que ter calma. Tudo a seu tempo. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Nós precisamos ter esperança, ter fé, confiança e acima de tudo, calma. Calma. Tudo no tempo de Deus. Tudo. A partir do momento que nós compreendemos que Deus está sob o controle de tudo, tudo vai acontecer conforme o planejado, aquilo que nós necessitamos a esse tempo de Deus, a gente tem que ter calma. Tudo vai dar certo. Tudo passa. Né? Sexto item. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Aqui é uma condição interessante, né? A pessoa que se queixa, que reclama demais, ela cria um ambiente extremamente hostil, ao qual normalmente a gente procura se afastar, porque é uma pessoa negativa. Né? E temos que entender que o pensamento é uma energia. Portanto, quem se queixa acaba atraindo para si uma negatividade. Tem um ditado que diz assim: onde estiver o seu coração, ali estará
seu tesouro. Então nós temos que procurar se queixar menos e agradecer mais. Esse é o segredo. 7º item. Louve, mas louve com sinceridade. Louvar. Então nós temos que reconhecer o merecimento dos outros. Louvar, reconhecer, elogiar. Mas a gente não está falando que é bajular. É alegrar-se sinceramente com as conquistas dos outros. Louvar, enaltecer o crescimento de cada um, né? É uma forma de a gente enxergar o mundo diferente. 8º item. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Conserve o otimismo. E, ao mesmo tempo, se desprenda da posse, do ter, do querer ter. Não seja escravo das coisas. Nós somos normalmente escravos dos bens materiais. Dinheiro, poder. Tenha para usar, mas não por capricho. Você não precisa acumular coisas. E talvez o que você esteja acumulando jamais será útil. Então nós nos desgastamos nessa condição das posses. Temos que tomar cuidado. Tem que ter desprendimento. 9º item. Está lá. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias. A gente precisa compreender que todo aprendizado leva à evolução espiritual. Então nós nunca podemos desperdiçar qualquer que seja a oportunidade de aprender. Então a gente não pode ficar adiando esse aprendizado. Quando eu me aposentar, ou quando eu ganhar na loteria, ou quando... A gente fica arrumando desculpismo para a nossa evolução espiritual. Por isso que é importante a gente aproveitar o tempo e aprender. Porque quando nós atinarmos sobre o que é o tempo, a gente vai perceber que ele é muito rápido. Passa, que a gente nem vê. Então, não vamos desperdiçar. Oportunidades de aprendizado existem aos montes. Temos que aproveitar cada um deles. Tá? E o último está lá. Esqueçamo-nos para servir. Como é importante parar de olhar para o próprio umbigo. Nós temos que buscar mais utilidade na comunidade, no mundo ao nosso redor. Temos que ajudar mais. E sabemos que o pouco que realizamos já pode ser, no contexto, uma força, uma ajuda fabulosa. E sabemos que a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas que podemos fazer pelos outros. Interessante que, quando nós falamos em ajudar, a palavra é caridade. E sem caridade não há salvação. Então vamos ver que podemos muito mais servir. E tenha certeza que quando você estiver nesse caminho, você estará com certeza evoluindo. Essa mensagem de hoje, é esse o contexto que eu queria expor para vocês. Espero que vocês possam refletir, né, o quanto nós podemos ser suscetíveis sobre influências que não queremos, porque nós assim o somos também. E como nós precisamos mudar para que essas influências não tenham atuação sobre nós. E essa forma de atuar no bem
na ação do bem, faz com que nós estejamos sob a influência de espíritos sublimes, que aguardam justamente essa nossa mudança, a nossa forma de pensar e de agir, para que eles possam atuar conosco. Enquanto nós assim não o fizermos, nós estaremos sob a influência dos espíritos terrenos. É essa mensagem que eu deixar para vocês. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos conquistas a realizar o quanto antes. Uma boa noite a todos.